Olá, começando agora mais um programa, o seu podcast Agro. E com a gente hoje uma pessoa mais que especial, Érica Ribeiro Aragão. Ela que é bióloga e médica veterinária, formada na UFRR, pós-graduada em metodologia do ensino superior, clínica médica e cirúrgica de cães e gatos. Professora desde 1995, olha, já ia mudar para 75, já pensou? Vamos lá, atualmente secretária-geral do CRM Roraima e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Estácio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Para iniciarmos nosso bate-papo de hoje, né, Érica, gostaria de saber de você sobre o curso de Medicina Veterinária ali do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Quanto tempo ele já acontece, quantos alunos a gente tem ali, né, hoje, tramitando ali pelos bancos da universidade. Fica à vontade aí para a sua resposta. Obrigada pelo convite. Muito feliz e honrada em ter vindo. O curso de Medicina Veterinária ele é um curso que vem aí desde 2018, lá no Centro Universitário Estácio da Amazônia. E ele estava com 247 alunos, mas foram formando e vai entrando, a gente está fazendo uma migração desse curso para atender os alunos que querem vir à noite também. Então, a gente está migrando para a noite, então durante o dia a gente está hoje com 177 alunos. E quando você fala dia, manhã e tarde ou só pela manhã? Nós temos o curso de manhã e de noite. Manhã já é os anos anteriores, né, os ingressos anteriores. 2018 eu ainda tenho alguns remanescentes que ficaram por conta de trabalho, eles vão empurrando um pouquinho, andam mais lentamente. E aí eu tenho até a grade que muda, né, que estava grade 218 e agora a grade 220, ainda pela manhã. Mas nós temos agora a grade 224, que é totalmente noturno. O curso tem uma durabilidade de quanto tempo? 5 anos. 5 anos, né? Isso. Quais as principais diferenças, os diferenciais assim, que o curso traz, a gente olhando aí para o norte do país, para o estado de Roraima como um todo? Isso. Ali na Estácio a gente tem uma estrutura muito boa e fizemos um hospital para grandes animais. É o maior do norte. Então, ele atende tanto os nossos veterinários locais, parceiros, quanto também nós recebemos médicos veterinários de fora. Já recebemos de Minas Gerais para fazer cirurgia na nossa estrutura. Já recebemos também de Manaus para fazer também cirurgia de grandes aqui. E nós temos também para pequenos. A estrutura está sendo aumentada agora para a gente atender a comunidade. Então, por enquanto, a gente atende os funcionários e os alunos. Então, todos os pets dos funcionários, todos os pets dos nossos parceiros, dos alunos, a gente atende. Comunidade a gente não conseguiu abrir ainda por conta dessa estrutura que está sendo aumentada, está sendo ampliada. Mas em breve a gente vai abrir também para a comunidade. Entendi. Quando você fala que atende, né, ali o pessoal que está todos os dias ali na faculdade, né, os colaboradores, isso tem um custo, né? Isso é cobrado para eles, ou o que é cobrado? Em que momento é cobrado alguma coisa, se for cobrado? Toda instituição de ensino, ela é autorizada a fazer valores menores que os valores do mercado. Então, a gente tem a autorização tanto do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, quanto da própria instituição, de fazer valores menores que a comunidade oferta nas clínicas por aí. Por enquanto, nós estamos fazendo câmbio. Então, por exemplo, uma medicação que a gente está vendo que está acabando, a gente faz ali a troca pela medicação, sorinho, o tutor traz soro, traz seringa, alguma coisinha que pague o atendimento. Quando ele chega, que ele não trouxe nada, não sabia onde procurar, então aí a gente cobra um valorzinho simbólico. Entendi. E há uma previsão para abrir ali para o público? Nós estamos querendo abrir já para o próximo semestre. Basta que a estrutura já tenha sido ampliada. Ela está no finalzinho já. Isso vai ser uma experiência bem grandiosa, né? Para quem está aprendendo, né? A lidar com o público mais do que especial, que são as pessoas que estão ali na lida, isso mesmo. Mas o público em geral. E as campanhas nacionais, as campanhas locais, como é que a faculdade ela tramita também nesse aspecto como parceira? Isso, a gente tem várias ações que são feitas a nível nacional que a gente estende para todos os cursos, inclusive a medicina veterinária. Então a gente tem algumas parcerias também aqui que entram com a gente nessas campanhas nacionais, né, e nos atendem. Nós temos, por exemplo, alguns médicos veterinários que vêm para fazer cursos
Eles fazem os minicursos deles dentro da instituição. A gente faz um acordo com esses parceiros, eles utilizam tanto a estrutura de sala de aula, quanto da policlínica, quanto também o auditório. E há uma tramitação em relação a vagas para os próprios alunos da faculdade? A gente faz uma troca. Aí o profissional vem e ele diz, olha, quando é para médicos veterinários, ele faz uma troca também, deixando com que os nossos professores e médicos veterinários que atuam dentro da policlínica possam fazer o curso. Quando é aberto para o aluno, aí ele também me dá uma quantidade X de vagas. Excelente. Não sabia disso, que bom, né? Vamos lá. Para o aluno interessado em entrar, como é que ele faz? Ele faz um vestibular? Como é que é essa tramitação? Isso, o ingresso é semestral, ele faz um vestibular, sim. Depois do vestibular, aí ele vem o nome e o número do telefone para mim. Eu entro em contato, faço uma entrevista com o aluno, já explico para ele toda a situação, o que ele vai enfrentar pela frente, quantos anos, né? Falo para ele da importância de estar sempre em contato comigo, né? Fazer esse contato mais intimista para a gente conseguir tirar todas as dúvidas, porque quando o calouro entra, ele não sabe de nada. E a Estácio, ela é muito atual, muito atual. Então, tudo da Estácio, o aluno pode fazer de casa. Então, ele pode utilizar a matrícula, fazer de casa, não precisa ligar para mim, não precisa ir lá comigo. Então, ele faz de casa, pelo Renova. Se ele quer fazer um cálculo de boleto de casa, ele quer entrar as ferramentas online a partir da internet. São muitas. Então, a gente tenta estreitar esse relacionamento da coordenação com o aluno para que eu consiga acompanhar esse aluno no primeiro semestre inteiro, para que ele consiga entrar em todas as plataformas, todos os sites, ter acesso a tudo e aprender tudo. E a questão das cirurgias, né? Em termos de praticidade ali do aluno, a partir de que semestre ele tem essa oportunidade? A partir do 4º semestre, porque até então ele fica na prática, ele fica na teoria, aliás, então ele tem muita coisa ainda para aprender. Às vezes ele chega na policlínica para fazer algum procedimento e por conta da falta da teoria, aí ele se enrola um pouco e atrapalha. Às vezes é uma cirurgia importante que não pode ser atrapalhada. Então, é a partir do 4º semestre. Existe alguma política de bolsa para esse aluno interessado que está entrando? A gente faz um processo seletivo. Quando ele entra, ele vem a partir do 4º semestre, né? Ele faz um processo seletivo. Aí ele passando pelo processo seletivo, a gente avalia o score dele, né? A quantidade de disciplinas e a quantidade de notas dessas disciplinas. E aí, dependendo do score, os mais bem classificados, eles ficam e vão para a segunda etapa, que é a da entrevista. E eles começam a aprender do básico. Lá na policlínica, a gente divide em setores. Então, ele entra, ele vai atender na recepção. Depois da recepção, ele passa uma semaninha ali, aprende, entra no Simples Vet. Então, ele tramita por todos os locais. Passo a passo, né, para ter essa experiência. Locais onde ele vai aprender cada pedacinho. Existe uma política de contato ali com o empresariado local, para esse aluno fazer estágio, para ele ter oportunidades ali, até para ajudar mesmo a pagar a faculdade? Isso. O estágio da veterinária, ele não é um estágio remunerado, o estágio obrigatório não é remunerado, eles procuram, a partir do 1º semestre, eles mesmos vão atrás. Então, a gente tem uma gama enorme de clínicas, de hospitais, de consultórios. Então, eles vão atrás de achar um local. Quando eles acham, a gente faz uma declaração dizendo qual é o período que ele está, quais as disciplinas que ele já cursou, para ver em que local aquela clínica pode aproveitá-lo. Aí ele começa ali. CRMV, Roraima. Isso. Como é que ele atua ali junto às instituições de ensino? Então, a instituição de ensino, a gente tem assim uma flexibilidade um pouquinho maior para mostrar serviço à comunidade do que as clínicas parceiras. As clínicas parceiras, elas têm um limite no que pode trabalhar, mas a instituição, basta que a gente tenha um RT, a gente tem um responsável técnico na instituição, né, que é um professor que ele assumiu, ele é médico veterinário também e assumiu essa responsabilidade. E aí, tendo isso, a gente monta o projetinho, envia para o conselho aprova, e aí verifica se o RT está regular e pronto. É assim que faz essa troca para que o conselho consiga deixar a gente fazer alguma coisa. E as tramitações em relação a esse acompanhamento do aluno, esse que está próximo para sair, há indicações, vocês tramitam também nesse viés, a faculdade, o CRM, os parceiros, como é que acontece isso? A gente tenta trazer o máximo possível os parceiros para dentro da Estácio. Então, a gente chama o Conselho Regional para vir
para dentro da Estácio. Ele vai ensinar ao aluno formando, por exemplo, como entrar em todo o site dele para dar entrada na carteira. Ele vai ensinar o que pode, o que não pode. Ele traz sempre uns panfletinhos e um livrinho sobre ética, o uso da ética na medicina veterinária. Então ele traz sempre essa informação no final do curso. Então ali entre o 9º e o 10º semestre do curso, que é só estágio, aí ele entra e atua conosco aqui. Ele passa também por uma recepção, que é a cerimônia do jaleco, no comecinho do curso. E essa cerimônia do jaleco, o conselho às vezes vem também e dá uma palhinha pra gente. Fala em que ele atua, o que é o conselho, etc. Então ele está bem atuante, sempre que eu chamo, o conselho vem para dentro. O agronegócio é extremamente grandioso, ele vem aumentando cada vez mais, não é diferente em Roraima, e a gente vê que a medicina veterinária está inserida diretamente nesse contexto, né? E como é que é o mercado de trabalho para esse médico veterinário que sai ali naquele primeiro ano, ou naquilo que ele tem de experiência dentro do ensino, o que a faculdade tramita para ajudar esse aluno? Então, a gente tem alguns parceiros que eles que a gente chama de produtores. Então, essas parcerias elas são oficializadas e a gente já, desde o começo do curso, a gente já coloca esse aluno desde visita técnica a cursos lá dentro do local desses produtores. Então, às vezes são fazendas, né? E aí esse produtor pode tirar um aluno ou outro que se destaque para continuar lá fazendo um estágio não obrigatório. Mas as visitas são justamente para mostrar todo o setor, desde o começo até o final. E quando ele sai, a gente também coloca alguns cursos para ele, se ele quiser abrir, por exemplo, uma firma, que ele possa entrar nessa área, e a gente traz esses parceiros para dentro da faculdade para fazer esses cursos. Entendi. As áreas mais promissoras dentro da medicina veterinária, que é uma coisa que é uma pergunta de muita gente, né? Uma dúvida de muita gente. Então, antes a gente dizia que o médico veterinário saía para pequenos, ele ia atender cachorro e gato e era o que dava em Roraima. Que é o que a maioria pensa, né? Boa Vista, Roraima, mas a maioria ainda sai para isso. Só que está ficando bem cheio. E o que está acontecendo é que está tendo as especializações. Então, ele sai para atender, generalista o curso, então sai para atender qualquer animal. Só que ele tem uma afinidade maior, então ele vai para cachorro e gato. Depois disso, aí ele entra numa pós e ele se especializa. O que está acontecendo em Roraima é isso. A gente está começando a ter especialistas, né, nas áreas diversas. Temos uma oftalmo, a gente tem endoscopista, só tem uma, entendeu? Então, assim, estão se especializando ainda. Então, por isso, ainda está promissor em tudo quanto é área. O que eu vejo que está crescendo muito é o atendimento domiciliar. O atendimento em domicílio, ele tem uma característica fabulosa, que o tutor que leva o seu paciente na clínica, ele tem um receio de falar algumas coisas. Eu só dou ração. Às vezes não, às vezes dá uma comidinha. Sim. A minha ração é super prêmio, a gente vê lá um saco que não tem nem classificação. Então a gente sabe que ele tem um receio de falar porque ele acha que vai ser julgado. Então, e a gente precisa dessa informação. Isso é perigoso, né? Muito. Até porque o carinho que cada pessoa tem para o seu animal é praticamente um filho, né? Hoje em dia. Pois é, e a gente precisa dessa informação para poder conseguir diagnosticar. Não é que a gente quer julgar o tutor, é que a gente quer a informação para conseguir compor o diagnóstico. Aí a gente tem que tentar explicar direitinho para ele entender, né? E em casa é fácil. Quando o médico veterinário vai para domicílio, ele entra na família. Ele chega lá, é oferecido um cafezinho, a gente já olha para cima da geladeira, vê os restos de remédio que tem do animal, a gente já olha para o cantinho, tá ali a ração do animal, a gente olha para o quintal, já tem uma planta tóxica do animal que o animal vai comer. Então a gente entra na vida. É algo personalizado, né? Então é muito melhor, isso está crescendo muito. Antes tinham poucos médicos que atendiam em domicílio. Agora, praticamente, o médico que sai da instituição de ensino, ele vai para domicílio, até que ele se estabeleça e saiba o que ele quer. E no interior do estado, na questão das fazendas, no campo, como é que tramita aí o médico veterinário? Como é que está essa questão da profissão nessa área? Em torno de 15% de toda a turma que sai formada, isso quando muito, vai para campo, vai para grandes animais. Então, é sempre pequenos. Aí, esses de grandes animais, eles já estão desde o começo, eles já entraram
sabendo que é aquilo que eles queriam. Então, eles vão o curso inteiro trabalhando e se moldando nos cursos, nos workshops, congressos, para grandes. Quando ele já sai mais ou menos com o network pronto. Entendi. Então, ele já vai trabalhar com fulano que foi o meu orientador, já entendeu? É focal. Mas é um nicho ainda muito, muito, muito pequeno. E falando de recursos, né? O que é disponibilizado para esse aluno em termos de laboratório? Ali na policlínica, né, que você falou, que existe. O que o aluno encontra lá? Como é que tramita isso aí? Isso, a gente tem um laboratório de análises clínicas. Lá são analisados todas as excretas do animal e também fluidos, né? Sangue, fezes, urina, faz bioquímico. A gente tem também laboratórios de análise de sêmen, que é o de reprodução, para fazer inseminação artificial, coleta e inseminação. A gente tem os de necropsia, anatomia, né? A gente consegue doação das clínicas, toda documentada, né? E a gente guarda na nossa câmara fria para as aulas. A gente tem também uma sala de cirurgia, um centro cirúrgico com o observatório fora. Ou seja, ali no observatório, um convidado ele pode sentar e assistir toda a cirurgia pelo vidrinho. Ele não está dentro do centro cirúrgico. Perfeito. E nós temos também uma televisão bem grande ali, microfone dentro do centro cirúrgico. Então, cada passo que o médico vai fazendo, ele vai falando no microfone. E os alunos, que isso foi pensado para alunos, mas pode ter convidados também. O aluno lá fora, ele fica ouvindo o passo a passo que o médico vai fazendo. E no foco tem a câmera. E vai bem na direção da cirurgia. Então, ele vai fazendo, vai falando e vai dizendo. Isso cria um sentimento de pertencimento no curso, né? Eles ficam apaixonados. Uma participação muito mais, vamos dizer assim, dinâmica dentro desse contexto das experiências. Isso, e as cirurgias, quando aparecem, a gente divulga para todos os alunos assistirem. Falando de novo em estágio, eu estou batendo nessa tecla aí que eu quero saber. As empresas, né, de medicina veterinária, eu digo que tem ali as clínicas, né, laboratórios, consultórios, enfim, lojinhas, né, que tem os veterinários ali que atuam também, os pets. Esse aluno indo trabalhar lá, ele pode ser remunerado, não tem problema nenhum? Como é que fica essa questão da faculdade, do CRMV? Como é que tramita essa questão aí dessa... não deixa de ser uma necessidade, né? Isso. Todo mundo tem que ter seu dinheirinho ali para ajudar nas despesas. Como é que fica isso para o aluno de medicina veterinária? A entrada como aluno de medicina veterinária, ele não é remunerado. Ele nem pode ser remunerado, né? Mas ele pode entrar para fazer o técnico. Então, existem também alguns cursos técnicos. Ele entra, ele começa a fazer todo o procedimento ali que futuramente ele, como médico veterinário, vai fazer, mas ele participou de um seletivo do local, né, da clínica, do pet shop, né, das lojas. Nós temos também parcerias com muitas distribuidoras. Sempre eles mandam para a gente um encartezinho. Estamos precisando de alunos para a gente colocar aqui dentro, para ajudar na questão da divulgação dos nossos medicamentos. E o aluno tem que saber tudo daquele medicamento. Então, ele vai fazer um curso primeiro, pago pelas distribuidoras locais. Então, depois que ele faz tudo, que ele sabe tudo, aí ele começa a ir, eles chamam de PDV, que é aquele aluno que vai acompanhando o vendedor e vai explicando a ação de cada medicamento. A partir daí, ele começa a aprender todos os medicamentos. Quando ele forma, ele já sabe um monte de coisa sobre essa área. E essa troca acontece também dessa experiência entre o professor ali que está atuando em uma determinada matéria e a vida cotidiana dele enquanto funcionário de algum lugar ali. Isso. Aí a gente tem que tenta montar um horário que não atrapalhe, porque a gente sabe que há necessidade do aluno estar trabalhando. Então, a gente tenta montar os horários para não atrapalhar a vida do aluno. E a gente conversa muito com as distribuidoras também para montar esse horário no contrafluxo da faculdade, né? Então, se o aluno faz as disciplinas pela manhã, ele vai trabalhar à tarde, vai trabalhar à noite. E assim, se ele estiver estudando à noite, ele trabalha durante o dia. Normalmente, a gente traz os distribuidores para dentro da sala de aula no intensivismo, que é uma disciplina. Na outra disciplina, que é a clínica de pequenos animais, clínica de silvestres, clínica de aves, de equídeos. São várias disciplinas onde a gente traz o distribuidor para dentro para ele mostrar qual é o tipo de medicamento que ele tem para aquela
situação. Ou então testes rápidos. Também o distribuidor traz e ensina o aluno a fazer dentro da sala de aula, numa disciplina que está rolando a aula normal com o professor. Isso tudo monitorado pelo professor. O professor está lá, o professor vai ensinando. Entendi. E a distribuidora vai mostrando o seu produto. Então dá para fazer um acordo entre os dois, dentro de sala de aula, que ele aprende mais. Existem os cursos de extensão, né, que toda faculdade implementa, sobretudo voltado à questão da pesquisa. Né? Como está essa tramitação da pesquisa dentro do curso? Nós temos 5 disciplinas durante o curso, que é a extensão. E essas disciplinas, elas são trabalhadas o conteúdo normal da disciplina. Por exemplo, produção de ruminante, ela é uma disciplina extensionista. Então, essa disciplina extensionista, ela faz toda uma teoria em sala de aula, mostrando como é feita, tanto desde a parte epidemiológica, a parte de cálculos da produção. E aí entra outras áreas do conhecimento. Aí, diversas. Dentro dessas 5 disciplinas, nessas 5 disciplinas, eu posso colocar desde pequenos animais a silvestres a produção, por exemplo, de ruminante. Então, essa disciplina em específico que eu estou citando, ela é só para ruminante. Aí eu posso colocar ali as disciplinas de cálculo, né, as disciplinas, até mesmo para o aluno aprender a escrever, porque ao final do curso ele tem que apresentar um projeto. Né? Esse projeto ele tem que mostrar escrito. Então entra também os professores de outros cursos que podem ajudar nessa área. O aluno, quando ele tem a experiência ali de uma cirurgia de grande porte, como é o comportamento desse aluno? Como é que acontece a coisa ali? Fala um pouquinho da gente desses bastidores. Então, o aluno, para ele participar efetivamente de uma cirurgia, ele tem que estar conosco dentro da policlínica. Então, ele tem que fazer o seletivo, ele tem que entrar na policlínica, passar por todas aquelas áreas que eu falei. Depois, a última área que ele entra é o centro cirúrgico. Então, ele é ensinado quais os procedimentos ali. Dentro do centro cirúrgico, ele ainda rola. Ele vai ainda passar pela anestesia, ele vai passar pela instrumentação, ele vai passar pela parte de intubação, para poder chegar na parte da cirurgia. Então, tem todo um caminho. E a última é a cirurgia. Ele vai ser ensinado... Lá pelo nono semestre. O 8º já pega a cirurgia. Já, né? Já. Só que se ele fizer um seletivo, ele entra no estágio a partir do 4º semestre. Então, e as pequenas cirurgias, como é que é essa tratativa com ele? Pois é, ele vai fazer os médicos veterinários fazem a cirurgia. Faz sutura, faz... E eles estão ali acompanhando. Então, o médico veterinário pode estar fazendo... Vou dar um exemplo da castração. A castração é uma das cirurgias mais simples que existem. Castração de macho, simplesmente faz uma... Vamos ser mais leigos aqui. A gente faz uma aberturazinha na bolsa escrotal, retira testículo e depois fecha aquela bolsa. Nem precisaria fechar, porque ela é externa. Mas a gente fecha porque o tutor se assusta um pouco. Então, a gente dá uns pontinhos ali, falando as palavras para leigo. O que o médico faz? Ele abre, ele ensina tudo isso, tira o testículo e quando ele for fazer a sutura é o primeiro ponto que o aluno entra. E na fêmea? Aí na fêmea é maior. Na fêmea já é abdominal. Então é uma coisa bem maior, eu preciso de uma equipe maior, a anestesia é diferenciada. Então normalmente a gente começa cirurgias no modo geral com machos, que é super fácil e rápido, né? Mas a fêmea demora um pouco mais. Enquanto o macho demora, no máximo, 5 minutos fazendo por aluno, a fêmea vai demorar uns 20, 30 minutos. E as áreas de atuação do médico veterinário, ou seja, aquele que vai atuar em outras situações dentro do mercado? Por exemplo, o supermercado tem a presença no açougue, talvez, né? No abatedouro. Como é que acontece isso? Ele faz essas escolhas, ele faz cursos para isso? O aluno, às vezes, a maioria já entra focado, já sabe o que quer. Mas no decorrer do curso ele já começa a ter outras visões, pode ser que mude. E dentro de supermercado é uma das áreas que menos o médico veterinário formado quer atuar. Mas quando ele quer atuar, ele tem que ser um responsável técnico, é o RT. Então ele vai como RT, ele vai fiscalizar, ele vai sinalizar ao dono do comércio que determinadas coisas não estão a contento, que ele precisa fazer a modificação e ele anota numa ata. Fora dos padrões. Aí ele vai e anota na ata. Entendi. Porque se houver uma fiscalização no local, tá lá na ata que ele sinalizou.
Se não tiver sido feito ainda, mas está sinalizado. Então já Porque respalda. no fim o responsável é ele, né? É ele. Então já respalda, né? E essas atuações nos frigoríficos, abatedores, eles precisam ter a vontade, porque não é uma coisa muito fácil de passar. Então, Érica, a gente está chegando ao fim e eu venho aí com a última pergunta, né, para provocar um pouquinho. Essa questão dos parceiros, né, voltando àquela coisa que eu perguntei lá atrás. Como é que é essa tramitação de alguém que esteja interessado a ser parceiro também, né, do curso, tramitar por tudo aquilo e não ocorrendo aquela competitividade, né, natural, Isso. mas sim uma parceria, como o nome diz. Como é que acontece isso dentro do Centro Universitário Estácio da Amazônia? É muito tranquilo e, inclusive, a gente convida mesmo as pessoas que quiserem, né, tanto firmas quanto governo, prefeitura, quiser também participar. A gente oficializa essas parcerias e começa a usar, fazendo uma troca. Né? Pode colocar lá dentro para utilizar a nossa policlínica, as nossas estruturas, os nossos alunos e a gente também colocar os nossos alunos dentro do local. Nós temos agora, firmamos há pouco, uma parceria muito, muito feliz, uma parceria muito boa com os bombeiros. Nós estamos atendendo os cães. Os cães eles vão rastreando pessoas perdidas, né, em locais que tem a mata fechada, etc. E a gente está atendendo na policlínica esses cães. Em contrapartida, eles pediram que a gente disponibilizasse semanalmente alunos para participar desse treinamento. Porque o cheiro, né, o odor dos bombeiros, todos os cães já conhecem. Então, o dos alunos fica mais difícil. Então, a gente coloca os alunos escondidinho, né? E aí os cães correm e vão atrás até achar o aluno. Então, normalmente, por semana, também é dia de quinta-feira. Sim. Então, por semana, vai 2, 3 alunos com a equipe de bombeiros. Tem toda uma estrutura para garantir a segurança. E os cães começam e farejam e chegam até os alunos. É muito bom e eu adorei essa parceria. Que legal. Bom, gostaria de agradecer sua participação. Né? O programa sempre vai estar aberto aí para esclarecimentos. Né? Foi bastante boa a sua participação. E a gente termina por aqui, o nosso podcast Agro. Fica aberto aí os microfones para sua despedida. Né, do programa de hoje e muito obrigado. Eu que agradeço, é um espaço maravilhoso, esse espaço que a gente recebe, né, das mídias para a gente conseguir divulgar o curso, mostra para o aluno que está indeciso, o aluno que não sabe se vai, para que área vai, ele acaba mostrando um pouquinho da veterinária, quem sabe fazer um peso para entrar na veterinária. Nós estamos precisando ainda, não está cheio, precisamos de veterinários, éticos, competentes, e a gente consegue formar isso lá no Centro Universitário Estácio. Muito obrigado. O nosso podcast fica por aqui. Lembrando que você pode acessar todos os programas na íntegra no nosso canal do YouTube. Até a próxima!